Boa tarde, olá Matilde, olá Tomás. Olá, Olá, Madalena. Então, hoje estamos aqui reunidos através do Zoom para termos uma pequena conversa sobre o tópico saúde e pobreza. Vamos dividir a nossa conversa mais ou menos em três temas diferentes: relacionar a saúde com a economia, a saúde com as pandemias e doenças mais recorrentes, tanto no mundo desenvolvido como no mundo em desenvolvimento, e formas de melhorar o acesso à saúde e os sistemas de saúde. Acho que para iniciar é importante termos uma definição de pobreza e de saúde, e segundo a Comissão sobre Direitos Sociais, Económicos e Culturais das Nações Unidas, passo a ler, podemos definir pobreza como condição humana caracterizada por privação sustentada ou crónica de recursos, capacidades, escolhas, segurança e poder necessários para o gozo de um adequado padrão de vida e outros direitos civis, culturais, económicos, políticos e sociais. Ou seja, a pobreza, para além de se referir à falta de rendimento e de recursos para termos uma vida bem subsistida e sustentável, a pobreza acaba por se refletir na falta de acesso à educação, à saúde, à exclusão social, entre outros. Segundo a ONU, há 780 milhões de pessoas que vivem no limiar internacional da pobreza, ou seja, que vivem com menos de 1,90 dólares por dia. Saúde é definido pela Organização Mundial de Saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Podemos apontar 4 condições mínimas para que um Estado assegure o direito à saúde ao seu povo: disponibilidade financeira, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade do serviço da saúde pública do país. A saúde é fortemente influenciada pela economia e pelas direções económicas que cada Estado e cada governo político decide tomar para o país que governa, uma vez que cabe ao Estado assegurar a disponibilidade e a acessibilidade aos serviços de saúde. No entanto, há uma grande discussão entre se deve ser o Estado a fazer isso ou se se a saúde deve ser privatizada. E surgem então diferentes sistemas de saúde e diferentes formas de aplicar a saúde nos países. No caso de Portugal, temos o chamado Sistema Nacional de Saúde, que tem a sua origem no Sistema Nacional de Saúde inglês, criado mais ou menos na altura da Segunda Guerra Mundial, em 1948, que no fundo é uma forma de assistência à saúde universal e gratuita e é financiada através do pagamento de impostos. E grande parte dos países ocidentais vão por este caminho dos sistemas nacionais de saúde. E depois temos, por exemplo, os Estados Unidos, que são o único país ocidental que não vai pelo caminho do Sistema Nacional de Saúde e só se responsabiliza a proteger os mais pobres, deixando que cada um acabe por comprar pacotes de saúde no mercado através dos seguros de saúde, que acabam por criar uma divisão na sociedade americana entre os mais ricos e os mais pobres, uma vez que o Estado apenas se assegura a ter apoio aos mais pobres e aos mais velhos, através do Medicaid e do Medicare, e há muitos americanos que não estão cobertos pelos programas públicos de saúde. E há outros aliás, que não isto é têm. uma coisa que nós podemos completamente ver naquele documentário daquele Sim. trabalho, do primeiro trabalho, que acho que deixou um pouco de nós todos um pouco chocados, como um país como a América pode ter um sistema de saúde tão discriminatório quando é um país supostamente tão desenvolvido. Sim. Mas acho que, pronto, este documentário é fundamental para fazermos este trabalho, toda a pesquisa envolvente, porque realmente foi uma base muito forte para conseguirmos entender os sistemas de saúde, coisa que nós não pensamos muito no nosso dia a dia. A realidade americana, dentro do mundo ocidental, é a realidade mais diferente dentro dos outros países todos no que toca ao sistema de saúde. Obriga as pessoas que têm dinheiro a desenvencilharem-se com companhias de seguros estas que são discriminatórias porque não aceitam qualquer um, imaginando que uma pessoa tem um historial de doenças bastante profundo, com muitas doenças. Dificilmente uma companhia de seguro está disposta a assegurar a saúde dessas pessoas.
porque são um grupo de risco e podem fazê-los perder dinheiro. Nós no Exato. documentário vimos mesmo que era um número grande de, por exemplo, num dos seguros era diabetes, Cancro, coisas simples, exato, cancro, cardiovasculares que e assim. são doenças que, à partida, a pessoa vai ter um gasto muito grande, hospitalar, e que precisa realmente desse valor, Desse ou apoio. mesmo a questão de como os seguros de saúde conseguem ser limitados, mas também pensar um bocado se nós estivéssemos na América, se nós íamos ser aceitos por um plano de saúde, porque, ou se os nossos pais, os nossos avós iam ter possibilidades para os pagar, que é realmente aí é que nós percebemos toda a questão E no fundo, envolvente. ou morrem porque não são assegurados ou pagam durante a vida inteira. Bem, isto é no mundo ocidental, nos países desenvolvidos. Acho que também é importante aqui começarmos então a criar uma divisão que está bem clara e bem evidente entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Em países desenvolvidos temos acesso à saúde, paga ou não paga, temos avanços científicos e tecnológicos que nos permitem criar vacinas, medicação, o próprio material médico já é bastante avançado, há uma maior esperança média de vida e a própria alimentação e condições de higiene são muito maiores, o que acaba por permitir uma maior qualidade de vida e termos saúde, não é? Já nos países em desenvolvimento não é bem assim, não é, Matilde? Como tu explicaste, pronto, como é que é o ideal nos países desenvolvidos e como é que a maioria dos países europeus e na América funciona, mas a questão dos países em desenvolvimento, especialmente em África, é uma situação completamente diferente e que devia ser muito mais falada, uma vez que é preocupante a discrepância entre cuidados de saúde que pessoas como nós têm acesso e como um jovem da mesma idade tem acesso e as condições porque ele passa e os problemas de saúde que está sujeito e que nós não estamos. A África é um continente muito abalado pelas doenças que provêm de picadas de mosquitos, como a malária e a febre amarela, penso que também seja, até porque, pronto, quando se viaja para lá tem-se de tomar a vacina. Curioso porque se pensarmos bem, nós quando viajamos para o continente africano ou até mesmo para a América Latina, somos vacinados contra doenças que existem nestes continentes que as populações dos próprios continentes não têm acesso. E é curioso. Acaba por parecer que é mais um evitar que as pessoas dos continentes à volta ou dos países desenvolvidos apanhem as doenças, mas um pouco estarem-se a borrifar para aquele continente em si e concentrar os problemas nele. Sim, aliás, em relação a essa coisa das vacinas, passo a citar o Plano de Ação de Vacinas Global, que foi retirado do manual. Apesar de o número de crianças ter subido de 73% para 84% entre 2000 e 2013, regiões como a Europa Ocidental apresentam cerca de 96% das suas crianças vacinadas, em contraste com o continente africano, que apresenta apenas 75%. Isto é um bom exemplo das diferenças da acessibilidade à área da saúde de país para país. Ora, evidentemente, as pessoas do continente africano vivem num continente que ainda está muito a maior parte dos países em desenvolvimento. As pessoas não têm as mesmas formações que o mundo ocidental, têm instrução, não têm dinheiro, não têm os mesmos luxos, não conseguem aceder tão facilmente à área da saúde. E aí vai muito pela questão, que eu não sei se a Miguel já tocou, mas a questão da corrupção, porque acho que é dos continentes em que tu percebes mais que o facto das coisas estarem mal geridas tem muito a ver com a corrupção que há no poder, no governo, porque há pessoas ricas e há pessoas com muito dinheiro nesses países. A questão é que há uma grande diferença. Há pessoas muito ricas e pessoas muito, muito, muito pobres. Muito pobres, exatamente. Exatamente. Quando nós olhamos para imagens de países em desenvolvimento, é só crianças subnutridas, sem acesso à saúde, à educação, porque lá está, há uma grande divisão
A divisão que nós notamos entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos é uma divisão que também acontece dentro dos próprios países em desenvolvimento. Por exemplo, se formos a Luanda, Luanda é uma cidade incrível, mas que depois que tem imensos prédios, população super rica, mas do outro lado também tem população super pobre e parece que o lado rico tapa os olhos à população pobre do seu próprio país e isto cria imensos problemas também em nível de saúde pública. Nós não imaginamos o que é estar numa casa ou nem sequer ter uma casa que não tem uma torneira de onde sai água e mesmo que haja uma torneira de onde sai a água, provavelmente esta água vai estar contaminada e há muitos países em que principalmente as mulheres têm que passar o dia inteiro a ir buscar água e a trazer, não vão à escola, às vezes nem à escola, e esta questão da pobreza, para além de se manifestar a nível da saúde, também se manifesta a outros níveis, e como não têm educação, não se podem insurgir em relação a um governo corrupto, e a mudança não pode acontecer porque os pobres não sabem o que é que acontece para lá da sua pobreza, porque Exato, não são educados nesse sentido. ainda bem que falaste nisso, porque vai muito de encontro a aquilo que eu tinha pesquisado, que é o facto de ver, por exemplo, uma pessoa com dinheiro a sério nestes países, vai conseguir ter acesso a cuidados de saúde privados, bem pagos. A questão mais importante de falar sobre os países em desenvolvimento é mesmo a questão a ver com a saúde sexual e a saúde materna ou infantil, que acho que é uma questão muito preocupante. Pronto, as crianças, que vão ser o nosso futuro, que passam desde novas por uma grande subnutrição, que pronto, nós vemos imagens chocantes, faz pouco quanto a essas questões, mas o que mais me choca aqui é a falta de o planeamento familiar, que em países desenvolvidos é tão banalidade. Nesses países é uma coisa que simplesmente não é conhecido, muitas vezes por crenças religiosas ou por motivos culturais, como pronto, a questão de não ser usado métodos contraceptivos, como a pílula, e mesmo o preservativo, que leva a outra grande questão, que são as doenças sexualmente transmissíveis e a SIDA. A VIH é considerado uma epidemia no continente africano, porque realmente não pronto, está aqui no livro a dizer que o VIH é a principal causa de morte das mulheres em idade reprodutiva. Por isso, logo por aqui podemos perceber que é realmente uma situação que num país como Portugal nós não observamos. Como nós este ano tivemos a possibilidade de receber uma senhora da Associação Sol, penso que seja assim que Sim. que nos explicou como é possível viver, com alguns cuidados, mas é possível viver com o vírus sem estar doente e tendo uma esperança média de vida muito superior àquela que seria sem as medicações. Mas nos países em desenvolvimento isso não é possível e não há qualquer apoio, e por isso há muita gente a morrer e a transmissão não é controlada, porque as pessoas pronto, não têm conhecimento das coisas, e vai por aí que se tornou uma epidemia. Mas uma coisa que eu ainda queria acrescentar só sobre este aspecto das crenças religiosas e que vai um pouco a ver com a saúde, na minha opinião, é um aspecto que acho que mexe com qualquer mulher, com qualquer feminista, mas acima de tudo devíamos ser com a humanidade, que é a questão da mutilação genital, especialmente a feminina, que é a mais praticada e que ainda acontece, e eu posso tentar aqui mostrar. E agora explicando um pouco no que consiste a mutilação genital feminina, é a remoção, como diz aqui, ritualista, de parte ou dos órgãos genitais externos femininos, que é muitas vezes feita com uma lâmina qualquer, que pronto, logo aí, sem qualquer cuidado de higiene, sem qualquer esterilização, sem qualquer cuidados e muitas vezes sem anestesia, sem nada, sendo muito doloroso para jovens e completamente desnecessário, que é mais numa de tentar retirar uma coisa tão normal para todos os seres humanos, que é o prazer, e que vai mesmo contra a mulher. É algo com crenças e nós achamos que isto só acontece noutros países. Claro que isto é uma questão cultural, ou seja, na nossa cultura não está presente, mas acontece também em Portugal. Eu encontrei este artigo aqui do Expresso que diz que em Portugal se registrou 129 casos de mutilação genital em 2019.
que o número quase duplicou em relação ao ano anterior, e a verdade é que isto é uma detecção de casos, ou seja, pode haver muito mais e nós não sabemos. No fundo, a saúde, o acesso à saúde às vezes também é interrompido ou não é possível exatamente por questões culturais. Para além da questão da corrupção e da diferença e da desigualdade no acesso e na distribuição, às vezes as pessoas também não querem aceder a essa própria à saúde, também porque são comunidades que se segregam, que se afastam e que também não são educadas nesse sentido. Acho que a educação é muito importante. Isso é uma coisa que a educação e a formação, e às vezes mesmo a sensibilização feita aos jovens sobre estes temas de doenças sexualmente transmissíveis, de mesmo doenças que se apanham pelo ar, agora com o caso pandémico do coronavírus. Estas pessoas não são avisadas e não são sensibilizadas a tomarem as medidas de prevenção corretas. E muitas das vezes a falta de informação torna-se numa coisa muito negra na vida destas pessoas, porque uma vez que se é muito tarde, já não há volta a dar. Quando, por exemplo, se uma pessoa agora apanhar o coronavírus no ar, se não tiver os mínimos cuidados, em determinado tempo pode ser tarde demais, a pessoa pode morrer porque é um vírus que já provou ser letal. Portanto, eu penso que a sensibilização e a educação sejam muito importantes no que toca a esclarecer a área da saúde. Sabe que uma coisa está a acontecer, não há forma de a prevenir ou de a conter ou parar. A conclusão maior que nós, e acho que posso falar pelos três, que nós retiramos deste trabalho é que é necessário realmente a sensibilização para todas estas questões, é necessário haver uma maior educação para que nas gerações futuras, especialmente nos países em desenvolvimento, haja um aumento do acesso à saúde, e que este só é possível com maior educação, pronto, e informação. Por muita ajuda internacional que isso. haja, se o próprio país e se o próprio governo do país decidir continuar a fechar os olhos à realidade em que a maior parte da sua população vive, não há muito que a ajuda internacional possa fazer. Mas mesmo assim existem imensas ONGs que estão projetadas para esses fins, como por exemplo. No que toca à saúde a nível mundial, as ONGs têm um papel de grande destaque, uma vez que são organizações não governamentais, ou seja, não pertencem a nenhum governo, não são afetadas pela corrupção que temos estado a falar, de tanta forma. Prevenção, ou seja, investimento por parte das ONGs em zonas de países que não têm condições, como estruturas de ajuda, postos de saúde para as pessoas serem tratadas, em casos de guerra e de pandemias a nível mundial, como o que enfrentamos agora. O tratamento das águas, as ONGs também fazem algum investimento na parte de educação. Já não é estranho para ninguém ver fotos de pequenos contentores que servem como escolas para crianças sírias ou crianças que estejam a ser ajudadas pelas ONGs a serem educadas em pequenos contentores, porque são as únicas formas de aprendizagem que elas poderão vir a ter. E como já reforçámos isso várias vezes, a sensibilização e a educação são coisas muito importantes na área da saúde. E Matilde, penso que tinhas um caso em concreto para partilhar sobre as ONGs. Sim, uma que tu também nos falaste era a questão dos Médicos Sem Fronteiras, e eu tenho aqui um artigo que foi a Madalena que me mandou, portanto eu vou compartilhar, que é sobre os Médicos Sem Fronteiras que pediram ajuda urgente para a catástrofe no Iémen. E eu não sei se todos estamos a par da situação do Iémen, mas é realmente uma crise humanitária das maiores que se viram nos últimos. Sim, aliás, a ONU nomeou a crise do Iémen como a maior crise humanitária atual. No fundo, o que se passa no Iémen é um conflito armado que dura já desde 2014, sensivelmente,
entre os rebeldes Houthis, que são apoiados pelo Irão e que controlam várias regiões do país, incluindo a capital, e o governo do Iémen, que é apoiado por uma força de coligação internacional liderada pela Arábia Saudita. E segundo as Nações Unidas, precisamente o que eu estava a dizer, esta guerra já causou uma das piores crises humanitárias do planeta, que acabou por fazer com que o sistema de saúde local do Iémen entrasse em colapso. Eu não sei se ias dizer isso, e desculpa se te estou a interromper, mas realmente uma coisa que eu li sobre o Iémen e que temos um bocadinho de noção de como é grave a situação é que eles estão a viver a epidemia da cólera, a pandemia do Covid-19, já estão afetados pela guerra e têm uma situação de fome imensa. 20 milhões de iemenitas enfrentam insegurança alimentar e 250 mil estão desnutridas e correm maior risco de fome. Os mais afetados são precisamente as crianças. Desde o início do conflito armado, em média, 6 crianças são mortas ou mutiladas por dia, e cerca de 1 milhão de crianças foi forçada a abandonar as suas casas e estão fora do país. E precisamente em cada 10 minutos morre uma criança devido à falta de comida e precisamente às epidemias. O país tem vários apoios humanitários, os próprios Médicos Sem Fronteiras, mas que têm pouco investimento internacional, e há aqui um problema em que os cerca de 30 programas humanitários que apoiam o país estão em risco de serem encerrados precisamente pela falta do financiamento. E o que eu acho mais curioso é que isto, pelo menos nas notícias que eu vejo, isto não se fala. Isto eu acho que tive conhecimento do assunto pelo Twitter. Exatamente. Mas isto é porque nas notícias mostra mais o mundo desenvolvido. Nas notícias mostra-se muito mais o mundo desenvolvido. Esconde-se muito aquilo que é mais negro. Porque sim, não é tão apelativo. Claro, eu acho que como isto é a crise no Iémen, ou o conflito armado, persiste no Iémen desde 2014, não é? Acho que é o mesmo que as notícias são um bocado por atualidade, e uma notícia recorrente durante 6 anos acaba por perder a sua atualidade e a sua atração pela própria notícia. Agora isto surgiu-se precisamente por causa do Covid e porque a ONU decidiu afirmar que é a pior crise humanitária que o mundo enfrenta. Acho que vai um pouco também de encontro com os conflitos na Síria, que houve uma altura que se já ouviam falar todos os dias, a mesma questão dos migrantes e das condições que eles vivem, e que do nada deixou-se de ouvir falar. E se calhar para o senso comum é uma situação que já não acontece. Quando isso não é verdade de todas, as coisas continuam a acontecer, e acho que um ponto fundamental também é a informação do mundo desenvolvido para ajudar realmente os países em desenvolvimento. Uma coisa que me faltou frisar há bocado, sobre a questão dos países em desenvolvimento ainda. Países muito atacados por doenças como a malária, doenças de mosquitos e de moscas, como a Matilde estava a dizer. Cerca de 20% das mortes infantis causadas pela malária poderiam ser evitadas se as crianças nas zonas infestadas dormissem com redes para mosquitos tratadas com inseticida não poluente, o que representa um custo de 5 euros por criança. Ora, supondo que isto é mesmo uma medida possível, a 5 euros podemos salvar a vida de uma criança de receber uma picada e apanhar malária. São custos pequenos que poderiam facilmente ser abrangidos, mas há muita falta de consciência, e nestes países assim que recebem menos atenção dos mídias, do público, porque pronto, lá está, estão com problemas há tanto tempo que já deixa de ser uma notícia apelativa, só mesmo a OMS e as ONGs e esse pessoal todo é que se preocupa mesmo e trabalha com esses países. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Em relação a isso que estavas a dizer, acho que é interessante
porque é um bocado a questão da pressão do consumidor. Imaginem que vamos todos ao supermercado e deixamos de produzir, de comprar sacos de plástico, a empresa deixa de produzir sacos de plástico e tem que arranjar alternativas que sejam apelativas ao consumidor. No fundo, se nós nos insurgirmos contra a forma como estes países estão a gerir a saúde e a população mais pobre, se calhar o mundo consegue avançar numa direção mais positiva. Não sei se faz algum sentido. Sim, acho que estamos aqui a procurar um bocadinho de o que é que podemos fazer para ajudar e é realmente, eu acho que nós que temos acesso a todos os meios de informação, acho que realmente nem que seja consciencializar as pessoas que estão à nossa volta, porque de usarmos a informação que temos para ajudar aqueles que não têm informação sobre o sítio sequer onde estão e sobre as condições que poderiam ter e que ambicionam viver num mundo como o nosso, que não é perfeito porque não ajudamos os outros. Porque realmente há uma divisão do mundo em desenvolvido e em desenvolvimento, quando no fundo o objetivo era que vivêssemos todos em condições parecidas, ou que tivéssemos todos pelo menos o mínimo, porque somos um só mundo e não dois mundos separados. As ideias principais que nós retiramos daqui é muito importante estar informado e devemos agradecer a qualquer entidade por nós termos as possibilidades de nos mantermos sempre informados e instruídos em relação a estas coisas, porque é um privilégio. Acho que tivemos uma conversa muito interessante e bastante esclarecedora. Acho que com a informação que temos e se tivermos um bocadinho de vontade, conseguimos uma união e fazer a força e quem sabe mudar qualquer coisa.